justificando também. A missionária também colocou na terça-feira passada, ela está ministrando aqui, e ela, o pastor bem sabe que para mim falar que não só se eu não tiver condições mesmo, entendeu? Não tem horário para mim. Sabia que eu tenho amigos que, se você procurar eles para pregar 2 dias antes, eles não vão. E reclamam ainda. Você tem que convidar a pessoa com tempo, tem que mandar um convite maravilhoso lá. Tem pessoa que ainda é abusada, ainda fala desse, eu não sou durepox para ficar tampando furo. Agora eu pergunto, quando nós procuramos Jesus, ele foi a nossa primeira opção? Tem certeza que não. É quando nada deu certo, porque é muito mais fácil a gente seguir o mundo, as nossas vontades. Quando nada mais deu certo, a gente procurou Jesus como última opção. Você imaginou se ele falasse a mesma coisa? Não, agora é a última vez, não quero mais. Não, ele abriu os braços, nos amou, cuidou de nós, curou nossas feridas, nos abençoou, nos colocou em pé, por isso que estamos aqui. Por isso que eu não me oponho em momento algum, diferente da hora de chamar a fazer a obra de Deus. Eu acredito que assim eu estou mostrando a Ele a minha gratidão por tudo que Ele fez, porque pagar eu nunca vou poder, mas mostrando a gratidão. Digo isso dando um conselho para pregadores, oradores, cantores. Todas as vezes que a gente convidar para fazer a obra de Deus, se você puder, vá de coração aberto. E quando você sai assim, se esforça, o Espírito sai com você. O poder de Deus vai com você. E o milagre acontece. Mas como eu disse, é um culto que estava bem de saúde. Que mistério, hein? Semana passada. Várias pessoas. Eu cheguei a ficar 9 dias de cama, gente. Coisa que eu não lembro quando aconteceu isso. Né? Isso foram 9 dias. Mas para a glória de Deus, estamos bem, firme. Meus irmãos, eu vi uma palavra aqui no livro de Jeremias sobre Baruque. Baruque era um ajudante de Jeremias. Ele seria o secretário de Jeremias, que caminhava junto com ele, secretariando, ajudando, escrevendo ali. Baruque, ele era um escriba. O escriba era uma pessoa letrada, uma pessoa, além de quando a gente vai fuçar na Bíblia, analisar a linhagem de Baruque, nós vemos que eram pessoas de posse, filho de Nerias, pessoas que tinham um poder aquisitivo bom, uma pessoa que estudou muito, que aprendeu a escrever, aprendeu a falar, aprendeu a letrar muito bem. Se fosse no dia de hoje, Baruque ele seria um grande teólogo, além de um grande teólogo, um grande escritor. Porque o que acontecia com os escribas naquela época? Naquela época, os escribas, eles tinham conhecimento total da palavra, tudo completamente gravado, porque eles sempre tinham que estar escrevendo a lei, preparando tudo, para não ficar carregando todos aqueles rolos de livro, e a questão dos rolos de livros, porque em alguns casos eles podiam se apagar, eles tinham que ficar reescrevendo tudo isso, e além disso, lendo as escrituras para o povo. Então eles gravavam aquilo ali, era muito importante. Eram pessoas conhecedoras do assunto. Esse homem seria o secretário de Jeremias. E nós vamos analisar isso durante esse tempo que a gente vai estar falando sobre esse assunto. Para iniciar, eu quero relembrar para vocês algumas coisas aqui. Meus irmãos, quando nós olhamos para o chamado de Jeremias, logo lá no capítulo 1, quando você vai ver os versos 18 e 19 ali, vai estar escrito exatamente assim: porque eis que hoje ponho por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra seus príncipes, contra seus sacerdotes, contra o povo da terra, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Quando a gente vê esse chamado de Jeremias, no primeiro momento a gente acaba se maravilhando com tudo isso, porque você calcula comigo alguém que o próprio Deus fala bem assim: olha, eu estou te levantando um muro forte, eu estou te levantando. Ele está falando assim: eu estou te levantando de uma forma tão firme que ninguém vai te derrubar.
Ninguém vai vencer você. Eu estou te levantando de uma forma aonde, no lugar que eu te mandar, a obra vai ser feita. Aleluia. Nada vai vencer a minha palavra, que é a arma que você vai usar. Nós nos maravilhamos quando a gente ouvimos esse tipo de coisa. Mas quando você continua no verso 19, e Deus vai falando para ele que Deus vai ser para livrá-lo, aí a gente começa a ter um pouco de medo. Porque a gente começa a analisar que Deus vai me levantar forte, Deus vai ser na minha vida. Mas vai ter levante. Mas vai ter problema. Mas o negócio não vai ser fácil. Você já percebeu quando a gente recebe uma profecia que pega na nossa mão, você começa ali, e o camarada começa a batear: eis que te levanto, eis que faço isso, eis que te dou poder, que te revisto. A gente acha até bacana, mas a gente nunca percebe que se a gente está sendo revestido com um poder daquele tamanho, é porque o inimigo também vai ser grande. E não vai ser fácil fazer. E aí acaba assustando um pouco. Porque se você analisar o porquê que assusta, é que quando a gente ouve que vai passar por uma tribulação, vai passar por um problema, já começamos a tremer, principalmente quem já passou por prova difícil. Porque nós sabemos que é muito difícil você manter a sua fé no nível alto no meio da tribulação. Aleluia. Nós sabemos que é extremamente difícil isso. Ah, mas você não confia em Deus. Você confia em Deus. Você sabe que Deus é o Todo-Poderoso e que Ele vai ser na sua vida. O problema é que você não sabe até quando você vai ter que suportar para que Ele venha agir. Aleluia. E aí a sua fé fica um pouco difícil. E no ministério de Jeremias isso foi muito complicado. A tribulação na vida dele foi extrema. Quando você pensa é a pior prova que você teve até hoje. E leia o livro de Jeremias e veja que isso aí, em determinados momentos, seria, sabe aquele momento de refrigério para ele? Seria a pior prova que eu já tive. Porque o ministério dele foi tão complicado que ele era acusado de ser falso profeta a todo momento. Levantavam-se pessoas contra ele. Você vai ver que durante o livro de Jeremias, muitas pessoas olham para ele e falam: eu sei que Deus é na sua boca. Nós vamos ver isso lá no capítulo 44, um antes do que a gente leu. Não, eu sei que Deus é na sua boca. Pode ser até Deus te falou, mas eu não vou obedecer. Pronto. Aleluia. O povo fala isso. Exatamente isso. E levantam pessoas, porque quando você fala, é muito fácil você pegar um pregador e carregar nos braços, quando o pregador só prega a bênção na sua vida. Quando o pregador às vezes pega uma palavra dura que Deus quer falar alguma coisa para confrontar o pecado na sua vida, e ele passa a mão naquele pecado e vai levando para o lado da bênção. Aí é fácil. O difícil é quando a pessoa tem coragem de falar a verdade, e é isso que está precisando no Evangelho. Profecias que se cumpriram na vida de muitos aqui, que já teve testemunhos. Mas você já percebeu que nunca teve um testemunho quando Deus falou para te provar e o negócio está estreitado? Deus maravilhoso, aleluia. A vida do profeta, porque o negócio está estreito mesmo. Não estou falando que é o caso de vocês, mas eu já passei por situações que quando a profecia é dura, sabe como é que ele se faz? Sabe como é que a pessoa faz? Ele tenta transformar aquele profeta, mesmo sabendo que é de Deus, no nosso profeta. Olha, o irmão já foi muito usado por Deus, mas dessa vez Deus não usou ele. Ele falou na minha vida, mas não se aconteceu, não se cumpriu. E quando se cumpre, às vistas de todo mundo, ele tenta dar uma maquiada e mudar. Até aconteceu algo na minha vida na tribulação, mas não foi aquilo que ele disse. Deus tremendo, e na maioria das vezes as coisas vão acontecendo assim na vida dos profetas, por quê? Porque quando normalmente, quando é bênção, Deus ele fala e acontece meio rápido, para que você não vá maquiando aquela bênção, não vá morrendo na fé com o tempo.
Deus fala e acontece meio rápido. Mas quando é problema, quando é cobrança, quando é tribulação, ela demora um pouco mais. E por que se demora um pouco mais? Porque Deus é misericordioso. Aleluia. Ele sempre entrega uma profecia para você se alertar e se consertar antes. Para que Ele possa fazer você passar por aquilo ali de uma forma mais tranquila, para que Ele possa ser na sua vida. Verdade. Porque o Espírito não trabalha em coração duro, mas Aleluia. Ele trabalha em coração quebrantado. Aleluia. Aí, pelo fato que aquele problema vai se estendendo, a gente começa a querer denegrir o profeta. Mas eu digo uma coisa aqui nessa noite: se Deus falou que vai te cobrar algo e ainda não te cobrou, não vai denegrir o nome do profeta, mas entenda que é Deus tendo misericórdia da sua vida. Então comece a quebrantar o seu coração, se arrepender do seu pecado, porque assim Ele pode te ajudar a passar por essa prova e não deixar essa prova te espremer, a mão dele pesar verdadeiramente sobre a sua vida. Aleluia. Deus A gente tem que maravilhoso. se arrepender quando vem uma correção. Aleluia. Jeremias, ele passou por essas situações e passou por estreitos muito grandes, por causa que as palavras que eram colocadas na boca de Jeremias eram palavras mais duras, palavras de conserto. Momento que o povo queria saber de adorar outros deuses, de bagunçar na presença do Senhor. E Deus vinha falando, para vocês terem uma ideia, o levante na vida de Jeremias foi tão grande. Nós vemos hoje as pessoas falarem de Jeremias como um profeta. Mas você sabia que existiam casos 250 anos depois da morte de Jeremias, quando você vai procurar na história, que ele ainda era considerado por grandes nações falso profeta. Glória a Deus. Aleluia. Falso profeta. Porque as profecias dele demoraram para se cumprir. Profecias dele que se cumpriram quase 500 anos depois. E vieram se cumprir. E ele foi passando por tudo isso. Agora você imagina, a gente entrega uma profecia na igreja. E a pessoa começa a duvidar, irmão, eu não sei se foi Deus, você já quase morre na fé. Imagina Jeremias, que passou uma vida toda, 40 anos de ministério, passando por essa situação. Aí eu começo a olhar e falo bem assim, quando eu começo a me desanimar, quando alguém duvida que Deus falou na minha boca, eu falo, eu não sou crente não, mas está na hora de eu começar a ser um pouco Jeremias, começar a ter temor de Deus, confiança no que Ele falou, porque eu sei que Deus é na minha vida, e o Espírito ainda bate na minha boca, e eu não dependo da aprovação de homens para que Ele continue fazendo. Aleluia. É na hora de ser Jeremias. Glória a Deus. Porque tem hora que parece que a gente depende, se o homem não achar que está certo, eu não sou profeta, se o homem não achar que está certo, eu não sou pregador, não foi Deus que falou, não. A palavra de Deus não depende do homem aceitar ou não aceitar, depende de você se colocar na posição e o Espírito te tomar para falar na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Agora, o porquê que isso acontecia? Acontecia porque as palavras eram duras. E não é uma novidade dessa geração não aceitar a palavra. Porque hoje a gente fala assim, mas a igreja não quer saber mais de palavra. Sempre foi assim. A vida toda foi assim. A diferença é que nós temos o costume de ver aquelas pregações que eram mais duras. E quando a gente vê uma pregação até mansa daquela época, a gente nem ouve. Não, isso aqui está muito meloso. Mas tinha tudo isso aqui. Glória a Deus. Aleluia. Tinha pregadores que tinham coragem de pregar e pregadores que enrolavam o povo. Era da mesma forma. Então, não é algo dessa geração, novidade dessa geração. Mas eu posso afirmar para vocês que essa geração, ela não quer mais saber de palavras difíceis, Aleluia. Prova, para vocês terem uma ideia, que eles não aceitavam as palavras duras de Jeremias, é que ele teve 40 anos de ministério. Se você for no livro de Jeremias, você vai ver que boa parte disso ele passou preso no pátio, preso dentro de cisterna ou osso, preso dentro do cárcere, preso na Babilônia, preso no Egito, preso em Jerusalém. Era preso na hora, tudo por causa das suas palavras. Mas não é de hoje que tentam calar profeta.
Principalmente aqueles que Deus usa com uma palavra mais dura e não é assim também de hoje. Glória a Deus. Tenta Aleluia. prender profeta, calar profeta, segurar profeta. Infelizmente, nós mesmos fazemos isso. Já parou para perceber Aleluia. que às vezes a gente pega e fala assim, não, mas eu gosto de uma palavra firme mesmo. Que daí Deus age. Mas na hora da festividade a gente não procura essa palavra. É, Deus. Aleluia. Aquele irmão é benção, se cumpriu, fez, aconteceu, curou, levantou o paralítico na igreja. Só que aquele lá tem uma palavra perfeita para aquele congresso, para aquela festividade. A gente vai calando o profeta, e calando o profeta, e calando o profeta. Isso não é uma novidade. Mas perceba uma coisa na minha e na sua vida. Que a gente pode até não gostar de palavra dura, mas foram as palavras mais duras na nossa vida que fez a gente entrar no eixo novamente, que fez a gente se converter, que nos fez sair do pecado e caminhar no caminho de verdade. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vou falar da minha época, minha geração. Glória a Deus. Aleluia. Quando eu fui criado, tenho quase 50 anos, tenho 47 anos agora. Os meus pais, eles tinham palavras duras para nos direcionar. Aleluia. Algumas palavras dos nossos pais eram duras. Deus maravilhoso. E nós Aleluia. falávamos um monte. Meu pai não tem educação nenhuma. Meu pai, ele me faz passar vergonha nisso, ele me chama atenção naquilo. Ele não tem noção. Reclamava. Como a gente reclamava disso? E a gente falava, quando eu tiver meu filho, não vai passar por isso. Não vai passar por essa situação nunca na vida. Porque não é obrigado, não é um bicho, não é um animal. Vai passar por isso. Meu pai me acha como escravo. Assim a gente reclamava. Porque a gente achava que os nossos filhos não podiam ouvir uma palavra dura. Mas você percebeu que com aquela forma dura, vamos dizer na nossa linguagem, sem a educação necessária dos nossos pais, eles criaram filhos educados. Aleluia. Muito educados. Porque nós, a minha geração, não respondia o mais velho. Glória a Deus. Aleluia. Pega alguém da minha geração discutindo com alguém mais velho. Meu Deus, aquilo era abominável. O pastor, eu nunca quis discutir com o pastor. A minha família era muito católica. Nós tínhamos que pedir bênção para o padre. E se ele falasse, pedir para o padre, ele era o líder espiritual. Sabe, algo assim. Só que nós achamos que nossos filhos não deveriam escutar mais esses tipos de palavras. Não deveria ser tratado dessa forma. Porque eles não precisavam escutar palavras duras. Glória a Deus. E aí deu o que deu. Eu não preciso ir longe, é só a gente ver nas redes sociais. Aleluia. A geração de hoje como está. Verdade. Ou seja, quem não tinha educação nenhuma criou filhos educados. E nós, com tanta educação, Glória a Deus. criamos uma geração totalmente mal educada. Verdade, meu Deus. Eles Aleluia. não podiam ouvir palavras duras. Hoje eles discutem com nós, pisa e vergonha. Passam situações extremas, estreitas. Tudo porque a gente quis abandonar as palavras mais duras, mais difíceis, palavras de confronto. Glória a Deus. Tudo porque a gente acha que a pessoa não deve ser confrontada. E não é falta de respeito confrontar o pecado de uma pessoa, mas é uma forma de amor para direcionar ela. Aleluia. É, Jesus maravilhoso. Por isso que hoje tem muitas famílias que não têm mais a comunhão na mesa, dentro do seu lar, porque sempre está faltando alguém que não concorda nem dentro da casa do pai, conforme que o pai direciona a sua casa, que não concorda com as ideias do pai, não concorda com a religião, a crença do pai, crença essa que estruturou e trouxe essa família.
Tudo porque nós decidimos abandonar palavras verdadeiras. E aí deu o que deu e a gente chegou de lá. Aleluia. Só que nessa noite eu não vim aqui para apontar o seu pecado. Glória a Deus. Mas eu vim para profetizar sobre a sua vida. Tome a sua mão do alto e quero profetizar nessa noite. Deus maravilhoso. Ah, meu irmão, eu quero profetizar que o Senhor vai derramar uma autoridade grandiosa na sua vida. Aleluia. E mesmo que as suas palavras dentro do seu lar sairão puras, meu amigo, da sua boca, sairão cheias do Espírito. E aquilo que está atrapalhando o seu filho, aquilo que está atrapalhando o seu esposo, aquilo que está atrapalhando a sua esposa, vai ser resolvido. Essa tribulação vai cair por terra pelo poder do Espírito Santo de Deus que te enche aqui nessa noite, assim diz o Senhor para você. Eu quero profetizar autoridade sobre a sua vida. Deus maravilhoso. Porque meus irmãos, sabem o que tem acontecido? As palavras duras só vêm quando a gente perde a paciência. Pai. Mas aí o Espírito não está nesse negócio. É, Jesus, aleluia. Agora, quando você age com amor, você pode falar. Porque o Espírito age no coração cheio de amor, no coração Aleluia. para abençoar a sua casa. Glória a Deus. A falta de coragem para falar palavras que Deus direciona nos tira a autoridade. É isso que está faltando para nós. Voltemos a falar a verdade e veja a autoridade do Espírito que vai tirar. Aleluia, Deus. Deus maravilhoso. Você vai perceber que as formas de pregar dentro das igrejas mudaram também. Mudaram as palavras, mudaram as formas. Tudo porque a gente quer fugir disso aí. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aleluia. Deus maravilhoso. Aleluia. Uma frase que foi muito pregada era o seguinte: se coloque à disposição de Deus. Você não ouve mais isso. Se coloque à disposição de Deus. Esse ano tem muito pregado nas igrejas, uma frase que foi muito falada por pregadores, só que ela sumiu da boca de pregadores. Ela sumiu dos cultos. E junto com ela você vai perceber que sumiu também grandes sessões de batismo com o Espírito Santo. Sumiu grandes curas. Sumiu grandes maravilhas, grandes sinais. Meu amigo, ultimamente a gente está dependendo de um congresso muito bem feito, muito bem orado para 2, 3 anos sem ver Jesus. É, Deus, aleluia. Antigamente, lá, meu amigo, você estava pregando aqui, cheio da autoridade, até quem passava do outro lado da rua não suportava, entrava aceitando Jesus dentro da igreja. Aleluia. É, Deus. Grandes conversões, algo grandioso. Vocês têm acesso à internet, olhem as palavras que são pregadas na África. Negócio lindo. Tudo. Aí quando termina o culto de 4, 5 horas, os cultos deles podem ter culto a cada 15 dias, 20 dias, porque é um negócio que tem que ser até meio escondido. Só que quando eles entram na presença de Deus, olha, não sei quando vai ter outro para pregar e para falar, não dá 4 horas, 5 horas. Termina o culto, 40, 50, 60 pessoas jogadas no chão sem Jesus. Deus Aleluia. Mas é maravilhoso. outra palavra. É algo mais puro, algo que confunde. Perceba que sumindo todas essas sessões junto com essa frase, se coloque à disposição de Deus. Porque a gente mudou isso para uma frase mais moderna. E eu também falo ela. Eu também falo ela. Porque a gente não quer assustar o povo. Daí a gente usa uma outra frase, dizendo assim: se coloque na posição que Deus vai te capacitar. É, Mas você já Deus. parou para perceber que a frase é um pouco diferente? Vamos analisar essas duas frases. A frase é quando chega assim: se coloque na posição que Deus vai te capacitar. Vê um filme na cabeça. É como se fosse assim, ó, o camarada não está fazendo nada da vida, não quer nada com nada. Daí ele vai ouvir isso, vou me colocar na posição, ele já levanta como se ele fosse um soldado, como se fosse, porque não é. Aleluia, Deus. E se coloca na posição de sentido ali, e daí uma glória já vem, já envolve ele, levanta ele do chão assim, e daí vem uma armadura toda já é colocada naquele camarada,
E a hora que essa armadura Santo és termina, tu, ele já Senhor fica maravilhoso. todo envolvido ali, sai Aleluia. com poder sobrenatural. É, E daí na Espírito frente Santo só de vitória. Deus. Meu amigo. Deus maravilhoso e tremendo. Aleluias. Mas isso não é evangelho. É, Por que Jesus. não é evangelho? Você não está fazendo nada. Só levantou, falou que está na posição, foi capacitado, não teve renúncia, não teve sacrifício, não teve obediência, não teve nada. Fiquei a vida inteira só me levantei capacitado e agora é só brilho, só vitória. Não é verdade. Isso não é evangelho. Pode ser que é bonito o filme, mas não é evangelho. É por isso que a gente aceita esse tipo de palavra. Porque o filme é bonito, mas não muda a minha vida, não muda a minha história. Aleluia. É, Deus maravilhoso. Agora, vamos pegar a frase. Se coloque à disposição de Deus. Quando você fala isso é diferente. Porque você está falando para a pessoa assim, olha, seja servo. Aleluia. Seja servo do Senhor. Deixa Ele ter a sua disposição de tudo. Ele é quem vai falar. Glória a Deus. Deus E aí você tremendo. vai entender quando Aleluias. você fala que sim. Você está dizendo para Deus o seguinte, olha, eu não estou colocando limite. Eu não estou colocando regras. Mas eu estou aqui para o Senhor agir na minha vida. É porque deve e é. Aleluia, É Deus. esse tipo de pessoa que Deus está fazendo. Glória a Deus. Pessoas que não colocam em regra, pessoas que estão dispostas a deixar Deus usar. Sabe, é esse tipo de gente que Deus quer capacitar. Só que capacitação ela depende, leva um certo tempo. E uma coisa eu digo para você, o tempo é de Deus. Aleluia. Porque é o seguinte, Ele não vai te capacitar do dia para a noite, só que vai levar um certo tempo. Mas durante esse tempo, Ele vai te dando oportunidades para você ir trabalhando. E Ele vai usando as armas que você já tem na mão, Aleluia. que você já tem ali. E que armas são essas, meu irmão? É a arma do teu conhecimento, aquilo que você já conhece. Te dá outros exemplos. Você acaba de chegar e Deus fala o seguinte, olha, usa ali. Eu preciso de alguém para ficar lá na rua cuidando dos carros, enquanto está rolando muito carro. Quem não sabe cuidar de um carro? Quem não foi capacitado para cuidar de um carro? Os irmãos, com certeza, você vai deixar os irmãos na porta. Mas que eu já vi igreja que até agora tem que falar, ô misericórdia, falta de homem de verdade, né, gente? Pelo amor de Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Quem não sabe cuidar? Mas o que você vai fazer? Ah, eu vou peitar alguém se for roubado. Não, amigo. O Espírito está contigo. Glória a Deus. É, Deus Chegar um ladrão, pega a maravilhoso. palavra dele. É que Deus te usa para ganhar aquela hora. Aleluia, Deus. Tão organizado, fica ali, todo educado, tudo tranquilinho. Deus já te capacitou para isso. A porta da igreja ali, tem que ter alguém ali sorrindo quando alguém chegar. Deus já te capacitou para esse sorriso bonito. Com essa educação maravilhosa. E Ele te dá a oportunidade para você ficar ali. É uma das armas que Ele já te deu e você pode ser usado. Dá uma varrida na igreja, limpar o banheiro. Meus irmãos, esse ano não. Desde a metade do ano passado, não. Mas, desde Foz do Iguaçu, a segunda pastora de Foz do Iguaçu, aqui também. Eu disse, não sabe quem limpava o banheiro da igreja? Quem que vai limpar? Você fala, pastor, fique tranquilo. Pode organizar tudo, não é um pouco demorado. Eu chego meia hora antes, dou uma limpada no banheiro e vou embora. Simples. Agora não, está o filho do meu pastor que limpa. Não, deixa comigo. Eu quero fazer. Amém. Sabe, na minha sede, quem que lava os banheiros? Gente, o meu pastor é presidente. Aleluia. O presidente tem um ministério gigante. Se passa lá, na quarta-feira de tarde, na quinta-feira de tarde, está ele lá com um menino lavando. Glória a Deus. Aleluia. Não deixou de ser um grande pastor por causa disso, não deixou de ser um grande obreiro por causa disso.
Mas é assim que começa, e vai indo, e vai limpando, e vai organizando, e vai fazendo, porque quem se coloca à disposição de Deus se coloca como servo. E quem quer ser servo não se opõe a cuidar de um carro, quem quiser ser servo não se opõe a cuidar de uma porta, quem quer ser servo não se opõe a varrer o chão, quem quer ser servo não se opõe a limpar um banheiro. E enquanto isso o tempo vai passando e vai chegando o tempo de Deus para te preparar e te vai capacitar com coisas maiores. E durante enquanto você está fazendo isso, se chegar o tempo, você não precisa estar aqui no culto, não. Você pode estar lá do outro lado da rua cuidando de carro, que o Espírito vai lá e te enche, meu amigo. E como antigamente você entra marchando dentro dessa igreja, cheio do Espírito Santo, e para onde você apontar o batismo do Espírito Santo vai acontecer. Nas pessoas que você tocar vão ser curadas, e quando você abrir a boca, pessoas vão ser libertas pelo nome de Jesus, porque você estará cheio do Espírito, meu irmão. Deus tremendo, aleluia. Deus não capacita só quem está em cima do culto. Deus capacita quem se põe à disposição dele. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, quantos testemunhos eu já vi? E aconteceu várias vezes comigo. Expulsar demônio. Chegava lá, os pastores já chamavam. Tem que expulsar demônio hoje. Vou levar o irmãozinho Zé, o irmãozinho João. Os homens eram operador, cheio de espírito. Aleluia. Deus tremendo. Em casa. Jesus. Que um dia chegou na frente da casa e orou. Senhor, assim sensato, se tiver lá dentro, pode colocar por terra. A hora que chegou na frente da casa, o pastor ficou olhando assim. Olha, né? Entramos, abriu palma e entramos. Olha que foi indo rapidinho, e aconteceu alguma coisa aqui que desmaiou aqui dentro. Deus tremendo. Isso é a presença do Espírito. Não precisou estar no culto, não precisou estar em destaque, precisou ter intimidade com Deus para que o Senhor fosse na vida dele. É assim, quem se coloca à disposição, quem busca fazer a obra, não escolhendo o lugar. Deus enche, Deus capacita, Deus prepara e Deus honra com o poder do Espírito. Assim, Aleluia a Deus. mas tem que se colocar à disposição de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aqui nós temos o livro de Jeremias, falando de um homem chamado Baruque. Como eu falei algumas coisas dele no começo, um homem letrado, um homem conhecedor, mas um homem que se colocou à disposição de Deus e não escolheu o cargo, não escolheu o lugar para trabalhar, mas ele foi aonde necessitava, aonde Deus direcionou. Baruque ele vai aparecer em Jeremias 32. A Bíblia vai me dizer que agora Jeremias está encarcerado no pátio. Porque Jeremias já está profetizando faz horas ali. Olha, os babilônicos vão subir, vão levar todo mundo cativo, vai desandar o negócio. Isso aqui tudo vai ser destruído. Plantação vai ser destruída, a casa vai ser derribada, o templo vai ser destruído, não vai sobrar nada. Tudo isso aqui vai acabar. Aleluia. Eles não queriam escutar isso, prendem Jeremias. Só que Jeremias podia receber visita. Isso é Jeremias 32. Aí você vai ver que agora tem um primo, parceirão, bacanão, primão de Jeremias. Só olha lá, que está doidinho para passar a perna em Jeremias. Glória a Deus. Assim, ó, isso aqui vai ser destruído. Eu tenho muita terra. Vou perder tudo isso que eu investi. Vou jogar nas costas dele trouxa lá. Vamos ver lá. E ele vai vender um terreno para Jeremias. E como é que vai vender esse terreno? Já parou para pensar? Eles que moram aqui nessa vida. Chega a prefeitura e fala: você vai destruir todas essas casas. Vai destruir tudo isso aqui. Vocês vão perder tudo. Você vai comprar uma casa aqui? Você não vai comprar. De jeito nenhum. Só que antes do primo chegar, ele chegou e falou com Jeremias: Jeremias, teu primo está subindo aí. E ele vai querer vender o terreno. Glória a Deus, aleluia. Vai escriturar isso aqui. Vai fazer uma escritura. Vai lavrar essa escritura. Vai guardar e colocar dentro de um
vaso de barro. Jeremias não questionou Deus. E quando chegou o primo, acho que chegou meio assim, chegou com jeito. Jeremias já bateu, fala logo o que você quer. Querendo meio que vender, não, como? Eu como. Aleluia. Manda pra cá. Pagaram, negociaram. Baruque está ali, faz a escritura, resolve tudo, tem testemunhas, coloca dentro de um vaso de barro. O primo sai, a hora que o primo sai, Deus fala com Jeremias, fala assim, ó, sabe por que você comprou isso aí? É porque tudo que eu falei vai acontecer. Mas vai chegar um tempo que eu vou restituir tudo isso aqui que vai estar morto, mas eu vou colocar vida nesse lugar. Aleluia. Eu vou levantar essa Deus terra, maravilhoso, aleluia. a semente vai cair, a planta vai crescer, vai frutificar, vai ser uma bênção nesse lugar. Sabe o que ele estava falando para Jeremias? Aquilo que ninguém está dando mais crédito, aquilo que já está morto, aquilo que está derrubado, porque eu, Senhor, permiti, vai voltar a frutificar, vai voltar a ser abençoado, porque eu, o Senhor, vou levantar. Eu não sei quem tem dentro lá do seu lar, está todo mundo falar, pode desistir. Eu não sei quem da sua família que o inimigo tirou de dentro da igreja, mas Deus está falando bem assim: eu vou levantar de novo, eu vou restituir de novo, eu vou estruturar de novo, vai voltar a frutificar, vai voltar a pregar, vai voltar a cantar, porque o meu espírito vai ser na vida dessa pessoa, pode levantar. Aleluia, Tem Deus. pessoas que não têm coragem de investir, nem na profecia que ele fala. Aleluia. Deus fala assim: olha, eis que eu vou levantar, eis que eu vou fazer, eis que vai acontecer. Mas se falar assim, só você vai ter que investir um dinheirinho para essa pessoa dar uma melhor, você não tem coragem. Deus está falando: investe na palavra que eu te dei, investe na profecia que eu te entreguei, começa a cuidar de tudo aquilo, porque eu vou levantar, eu vou resolver. Vai voltar a fluir o espírito da vida daquele, vai voltar a fluir o espírito da vida daquela, o meu nome será glorificado, mas eu não perco essa alma. Aleluia. Deus tremendo e lindo, aleluia. Aleluia. Deus tremendo e lindo, aleluia. Eu permiti que o inimigo fizesse para pagar o preço, mas está chegando o tempo de eu restituir, de eu cuidar, de eu abençoar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Interessante. Aí depois, vamos caminhar aqui. Nós vamos encontrar uma passagem muito forte do Baruque, em Jeremias 36, onde ele está preso, avaliado, preso de novo, porque não gostava do que ele fez, não gostava do que ele falou. E está lá Baruque do lado dele, servo fiel, do lado do homem. E começa a vir uma profecia, ele fala assim: Baruque, escreve. E Deus começa a falar, e Baruque começa a escrever. Até que Jeremias fala assim: olha, e essa palavra, Deus fala, essa palavra será pregada lá na frente, nas portas do templo. Será pregada também nos pátios reais, Aleluia. tanto para os homens como para os príncipes, os sacerdotes. Aleluia, Deus. Jeremias falou: deixa eu chorar, pai. E Deus falou: não, Jeremias, você não vai ser da cadeia. Mas como é que eu vou pregar se eu não vou ser da cadeia? Chegou a hora de Baruque. Confia nele. Porque eles não querem ouvir as palavras da sua boca. Manda Baruque. Você já percebeu que tem horas que eu falo que profeta ele não tem muito filho? E profeta não pode ter muito filho. Porque é tanta pessoa com fio, tanta pessoa que limpa uma coisinha aqui para não falar, limpa outra para não falar lá, vai limpando. É como se você pega uma água mineral e começa a colocar um produto para limpar isso, mais um para colocar aquilo, você não percebe que as vitaminas, tudo aquilo que é bom daquela água também sai. Não vira. Aleluia. Tem hora que não tem que ter filho.
Tem hora que a gente falar a palavra nua e crua. Porque eu não sei, mas Deus sabe como eu e você temos que escutar. Ele é que sabe como tem que ser o remédio Aleluia. na nossa vida. Aleluia, Nós estamos num Deus. momento do Evangelho que é tão difícil. Que essa questão de seleção de palavras, de decidir o que se prega, Aleluia, Deus. que nós não sabemos mais o que fazer. Nós temos culto disso aqui, culto daquilo lá, culto do aniversário tem que ser palavra de aniversário, culto da família tem que ser palavra de família, o culto disso tem que ser palavra disso, o culto daquilo tem que ser palavra daquilo. E eu começo a colocar título em todo culto, título em todo congresso, título em todo trabalho, tudo buscando aquilo que eu quero ouvir. A pergunta é: hoje eu prego esse título, amanhã em tal título, outra hora em tal título, hoje é por causa de quem manda aqui, hoje é por causa de quem cuida lá, e Deus vai falar comigo. É, Deus maravilhoso. Se eu falo que o líder disso quer, o que o líder daquilo quer, Deus vai poder falar quando? É, Ele é Deus o dono da igreja, maravilhoso. quando ele vai poder? Glória a Deus. É uma pergunta. É, Jeová, aleluia. É como se eu chego doente no médico. Sabe como que a gente faz com a igreja? Exatamente assim. O exemplo que eu tenho é esse. Eu chego doente no médico. Só que eu chego no médico e falo assim: ó, senhor, o senhor é médico, o senhor é doutor, o senhor estudou, o senhor tem o carimbo e pode assinar essa receita aqui, o remédio. E carimbar, aí eu posso comprar. Certo? Mas é só isso que eu quero. Agora pega o caneta e papel aí e escreve aí que eu vou te falar o remédio que eu quero tomar. A gente está fazendo isso com a palavra de Deus. É, Jesus A palavra que maravilhoso. cura, salva, liberta, que muda a história, que dá vida. Só que eu chego para Deus e falo bem assim: ó, Espírito Santo, eu sei que tu fala na igreja, mas isso é uma palavra. Só que faz o seguinte: inspira o pregador a falar isso e aquilo. Aí eu estou com Covid, quero tomar remédio para gripe. Você acha que vai ficar? Deus maravilhoso. Eu estou com câncer, mas quero tomar remédio para AIDS. Não vai resolver em nada. E só vai debilitar minha saúde cada vez mais. É, Deus Aleluia. E maravilhoso. só vai voltar a ser curado de verdade, ser fortalecido de verdade, a partir da hora que a gente olhar para o Senhor. O Senhor é o médico dos médicos, então manda o remédio que o Senhor sabe que eu necessito, porque o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o dono de tudo, o Senhor é que me conhece, e eu sei que quando o Senhor mandar o remédio, eu vou ser curado, eu vou ser restaurado, eu vou ser liberto pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. É, Jeová, aleluia. E aí vai caminhando nessa situação. Por isso que tem determinadas pessoas que eles cortam de pregar. Esse camarada aí não vai pregar não. Vamos pegar aquele que é mais conhecedor, fala mais bonito, tem mais estudo, mais conhecimento. Quantas vezes eu escuto isso? Ah, mas tem que trazer de conversa que está com conhecimento extraordinário. Mas sabe o que Deus faz? Pode trazer ele. Porque eu já coloquei um profeta na vida dele que falou qual palavra que vai ser pregada. Aleluia, Não vai ser a Deus. sua vontade, mas vai ser a minha, porque a obra não é sua, mas a obra é minha. O lugar ainda é santo, porque eu estou aí. E enquanto eu estiver aí, a palavra vai ser do jeito que eu quero, indiferente da boca de quem for pregar. Aleluia. Aleluia, Deus. Só uma palavra agora. Chega lá em cima, Baruque, olha, Baruque, é o seu momento. Eu acho que ele olha assim: ouça, agora o negócio vai andar. Porque quando a gente está começando a pregar, como é bom esse chamado, né? Meu Deus, toda palavra que a gente prega, a gente não tem aquele, sabe, aquele discernimento. Olha, essa palavra é dura, toda palavra a gente acha que é uma bênção, porque a glória de Deus toma a gente de onde quer. A gente fala: hoje eu vou chegar lá, mas olha, até quem já é batizado no Espírito vai seguir batizado de novo. A Aleluia. gente pensa que é assim. Deus Quer maravilhoso. usar dessa forma naquele dia, e chega lá um negócio estreito. Acho que o Baruque olhou e falou: opa, agora é minha vez, né? Vou subir, agora é minha hora. E ele vai. Mas o que eu acho interessante de Baruque aqui é que Baruque ele está ali com Jeremias todo aquele tempo. Ele é o primeiro homem que tem acesso a todas as profecias de Deus. Porque Deus fala com Jeremias
entrega para Baruque. Baruque podia ser um camarada safado e querer a glória para ele. Porque ele podia pegar essa profecia e fazer que nem uns camaradas que eu vejo que começa a fuçar a pregação antiga na internet e nem entrega aquilo ali. E fala que Deus entregou para ele. E dá vontade de levantar na cadeira e falar: mentira, porque eu já ouvi essa pregação. Aleluia, Deus. À vontade. Mas Baruque não faz isso. Baruque podia fazer que esses caras pegam ali, sem internet, claro que ninguém ia saber. Baruque chegava: eis que te digo, assim diz o Senhor. Quem que vai saber se Deus falou com ele ou não? Aleluia. Não ia saber. Mas ele não faz isso. Porque ele é um homem de caráter, ele é um servo de Deus. Aleluia. E servo de Deus não faz esse tipo de coisa. Você pode pregar, ou já foi pregado, pode, quando Deus mandar. Mas nunca diga que a profecia é tua, que a palavra é tua, que Deus revelou a você. Mas sempre fala: o Espírito me direcionou a trazer essa palavra. É, Deus maravilhoso. E ele chega lá em cima para pregar. Não passa pela frente de Deus, não passa por cima dos ensinamentos de Deus. E eu me lembro muito do meu pastor, que eu me converti, Thomas André Lima, faleceu na pandemia, o homem de Deus abençoado. Ele falava bem assim para mim: Antônio, eu te ensinar algo. Mas o bonito, o gosto dele, também era um doutor de rádio, né? Fazia programas para as igrejas. Aí, eu te ensinar algo. Deus ele já usou a mim, a vários pregadores, para falar que ele tem um ministério muito grande para você. Você vai pregar em muitos lugares, grandes e pequenas igrejas. Só que faça uma coisa, seja o meu conselho: nunca se ofereça. Aleluia. Glória a Deus. Eu falei assim: não, tá certo, pastor? Mas por que exatamente assim? Ele falava: porque quando você se oferecer, você vai na sua vontade. E quando você vai na sua vontade, nem sempre o Espírito está nesse negócio. Nem sempre Deus está nesse negócio. Aí quando você chegar lá, você vai ter que agir sozinho. Aí fica difícil. Agora, quando você vai debaixo da autoridade do mandado de Deus, Ele vai na sua frente. Cadeia se quebra, porta se abre. E o Espírito vai ser contigo naquele lugar. E as suas palavras terão efeitos. O conselho que eu te dou essa noite: você que é pregador, você que é cantor, nunca se ofereça, meu irmão. Não queira fazer uma agenda, não queira forçar Deus a fazer aquilo que não é tempo ainda, porque a sua agenda quem vai fazer é Deus. Ele tem vários lugares para você pregar, vários lugares para você cantar, mas deixa que Ele escreva o dia, Ele determina a hora, porque a sua agenda quem fará vai ser o Senhor. Aleluia, Então você vai Deus. debaixo da vontade dele, tudo dá certo. Verdade, Jeová. Aleluia. Aleluia. Eles falam lá em cima, o negócio fica estreito, porque a palavra é dura. Ele tem que se esconder agora. Só que o Espírito foi com ele, não deixou acontecer nada de mal com ele. Agora você vai ver que mesmo que a palavra foi dura, ele ficou firme junto com Jeremias. Não tem problema. Fica sossegado aí. Você vai ver que no capítulo 45, como eu já falei, as pessoas chegam uma mensagem para eles, eles olham e falam assim: nós sabemos que é Deus, mas não vamos se importar com isso aí, não vamos com isso aí, não quero. E ele começa a se desanimar, porque ele vê que aquele que afrontou a palavra de Deus vai ter o mesmo fim que aquele que só não quis seguir. Porque não faz diferença. Já viu a gente falar que assim: o irmão não fez, mas ele foi sincero, falou que não ia fazer. A gente fala: pelo menos ele foi sincero, para Deus não. Além dele não fazer, ele ainda afrontou Deus, falando desse irmão que eu não quero. Deus não é assim. Deus. Isso não é sinceridade, isso é afronta. Aleluia. E agora eu chego no final aqui. Porque acontece o seguinte: esse homem vai passando todas essas situações. Toda essa situação. E chega uma hora que ele vai desanimando. Porque fazer a obra de Deus desanima. Fazer a obra de Deus cansa. Sabe? E o que desanima mais a pessoa é porque parece que o tempo
dá bênção na nossa vida, que fazemos a obra de Deus, demora mais do que na vida do ímpio que não dá nada. Aleluia. É, Jesus. Isso é dizer, Senhor, eu faço de tudo, eu faço isso, eu faço aquilo, mas parece que não vem. Parece que a recompensa não vem. E eu tenho que agora despregar alguma coisa que pregaram muito tempo. Porque as pessoas acham, e muita gente pregou isso, que toda a prova que vem na sua vida é para te abençoar com alguma coisa material e não. Isso é mentira. Porque tem prova que Deus quer te recompensar com algo material mesmo. Vai te recompensar com algo material. Só que o que importa para Deus não é você viver bem aqui, mas é você se salvar e subir do céu. Aleluia. A maioria das provas ela vem para te capacitar para fazer a obra dele. A maioria. Para te dar presentes espirituais, como dons espirituais. Você acha que o diabo vai ficar lutando? Eu não vou lutar porque eu não quero que ele ganhe um carro. Não. Ele vai lutar porque ele quer que você tenha autoridade para expulsar o demônio. Aleluia. Não vai ficar lutando por esse tipo de coisa. Pode até lutar, o carro, mas não é essa luta toda não, que o pessoal coloca, o diabo se levantou contra você por causa disso. Ou seja, tinha aquela expressão, o lugar que você está mais sendo provado, você mais vai ser abençoado. Não, é mentira isso. Meu Deus do céu, quanto eu fui envergonhado porque eu não tinha carro, meu Deus. Já fui envergonhado por pessoa da minha família. Falava que eu era amaldiçoado, por isso que eu não tinha. Eu trabalhava e não tinha, eu era isso que eu não tinha. Já não me deram trabalho, eu não tinha que comer direito. Eu fui lá e eu fechei um serviço muito bom. Mas chegou eu, a pé de ônibus, um camarada de carro, olharam para minha cara e falaram assim, um profissional que não tem condição de comprar um carro, você acha que eu vou entregar minha obra na rua? Isso não é bom. Quando eu fui humilhado, se entregar todas as humilhações para mim ter uma Ferrari. Tem um prisma ali, e glória a Deus por isso, que uma bênção na minha vida. Aleluia. Aleluia a Deus. Então não é verdade essa história. Um dia ele te provou mais. Não. Tem pessoa que Deus não trouxe para essa terra para ser rico, milionário. E você é provado para curar, para abençoar, para salvar almas, para converter. Deus Aleluia. maravilhoso. Aleluias. E é isso que vai, sabe, piorando a nossa situação. Porque a gente começa a colocar no nosso coração promessas que Deus nunca fez na nossa vida. Aleluia. É Deus. E as promessas que Deus fez, a gente começa a reclamar porque não chegou o tempo. E é nessa hora que a nossa oração vai mudando, porque a gente perde a percepção, a visão das coisas. Porque eu acho que aquela prova é só na minha vida, e eu perco a noção que a obra de Deus é algo muito maior. Na cidade de Cascavel, eu andava meia hora da igreja e não conseguia casa perto da igreja. Eu morava de aluguel, não conseguia casa perto da igreja. Meia hora, um sol naquele lugar. E eu me lembro que uma vez eu falava com Deus, Senhor, arruma e corria atrás de carro, corria atrás de casa, e não conseguia. Até que um dia eu comecei a perceber, tem coisa errada, não pode. Eu não posso sofrer tanto desse jeito de graça. E teve um sábado que tinha um trabalho na igreja, eu saí 2 horas da tarde, um sol, e eu, ternão. Ai, se andasse sem terno para a igreja. Era bom. Ternão, caminhando. Passei 2 quadras da minha casa de um rapazinho, lavando um carro, ele, a esposa ali, tal. Lavando um carro lá, terminou de lavar o carro, passou, me cumprimentava. Aí eu vi que esse rapaz saiu correndo para dentro de casa, rapidinho, né? Eu continuei andando, normal, assim, devagarzinho, estava correndo muito, não suave nada. Quando deu as 2 quadras, daqui a pouco veio um carro, encosta ao meu lado e buzina. Oi, irmão, tudo bem? Eu olhei dentro do rapaz. O carro até meio molhado ainda. Aí eu falei, tudo bem, senhor? Tá indo lá para Santa Cruz, eu vejo para lá direto. Falei, vou para lá, quer uma carona? Eu falei, quero, glória de Deus, né? Se sobra, né? Entrei no carro. Quando eu entrei no carro, eu falei assim, ó, tá indo aonde? Tá indo no mercado, fazer alguma coisa? Mas da vez, ele falou, não, irmão, é que tem quase 2 anos que eu vejo você passar todo dia na frente da minha casa. Eu me desviei da igreja, eu sou da Assembleia já faz muitos anos. Porque era muito difícil, tudo era muito difícil para mim. Eu vejo 2 anos você passar na frente da minha casa. Nunca vi você faltar de tudo. Pode estar chovendo, pode estar sol, pode estar isso.
já faz alguns dias que algo aqui dentro começou a me incomodar para ir para a igreja. E hoje eu não aguentei, tem um trabalho aqui no Esmeralda, aqui embaixo, na Assembleia, e eu estou indo para lá hoje, eu vou voltar para a igreja. Glória a Deus, Jesus. Aleluia a Deus. E eu querendo acabar com a minha prova, e uma alma querendo se converter só por ver eu sofrer ali, pelo nome de Jesus. Aleluia. Deus A gente não vê maravilhoso. o tamanho da obra. Peguei e fui. E aí, meus irmãos, a gente quer acabar com a nossa prova muito rápido. Não é o tempo de Deus. Deus tem algo para fazer ainda. Talvez tem pessoas me vendo, te vendo, que vão se converter pelo seu testemunho. Você não precisa falar nada, mas vão se converter. Mas eu quero acabar. E é nessa hora que a minha oração começa a mudar e começa a virar reclamação. É Deus. E eu começo a reclamar de tudo. Mas glória a Deus, quando a gente é servo de Deus, corre atrás da obra dele, Aleluia. Deus sempre levanta um profeta para abençoar a nossa vida, sabia? Aleluia. Aleluia a Meus Deus. irmãos, aqui nós chegamos no capítulo, até o capítulo 44 de Gênesis. O que eu falei para vocês está no primeiro até o 44. Resumir. E você vai ver que esse camarada, até o capítulo 44, Glória a Deus, aleluia, Jesus. ele era um coadjuvante na história. Ele era um figurinista. Sabe quando você vê um teatro assim, que tem o ator principal, mais as pessoas que aparecem? Ele não era esse. Ele estava dentro da cena, do filme ali. Só que, se fosse o caso de um teatro, ele seria a árvore, que ninguém olha. Ah, você não estava no teatro, ah, eu era árvore, você não viu que era aquela árvore? Não, eu era árvore, só lá. Estava ali, não tinha significância nenhuma. Porque daí começa a vir aquela situação desanimadora, por causa de promessas, por causa que o nome da gente nunca aparece, por causa que a gente nunca aparece em lugar nenhum. Trabalha e a alma não vai para outra. E ele começa a orar reclamando. Só que agora está uma mudança no cenário. Então você vai ver que o livro de Jeremias é o único que acontece isso. Agora Deus separa um capítulo para falar só sobre um servo de Deus. Até agora ele era coadjuvante. Agora ele vira o ator principal da história. Aleluia. Até agora ele servia Jeremias. Agora Jeremias tem que entregar todo o dom para servir a ele no momento certo. Aleluia a Tem pessoas Deus. dentro da igreja que às vezes você nem sabe o nome. E essa mesma pessoa às vezes dobra o joelho quando chega em casa, Senhor, mais um culto. E o negócio ficou difícil. Mais um culto, o Senhor não lembrou de mim. Mais um culto que eu intercedi tanto para o Senhor falar, e glória a Deus que o Senhor falou. Mas eu estou aqui e as coisas não funcionam. Nem lembrado eu fui pelo Senhor, pelo seu Espírito. Glória a Deus, aleluia. E Deus está mandando dizer, é para você que eu comecei a virar uma página, estou começando a escrever um capítulo diferente para a sua vida mais uma vez. Porque eu nunca me esqueci de você, eu nunca tirei os olhos de você, eu estou te escondendo para Satanás não te destruir, mas eu estou mudando essa página, eu estou começando a escrever um capítulo onde você vai ser o personagem principal, porque eu quero ter um particular contigo, onde eu falarei com você, te levantarei, te ajudarei, te colocarei em pé mais uma vez. Assim, diz o Senhor. Aleluia a Ele Deus. separa um capítulo para esse homem que está passando uma situação extremamente difícil. Porque agora nós chegamos no capítulo 45 e eu já vou fechar essa palavra aqui. Aleluia. Deus tremendo, aleluia. A Bíblia vai dizer que agora a palavra que Jeremias o profeta falou a Baruque, filho de Nerias, quando esse escrevia no livro essas palavras, ele está passando uma situação difícil, extremamente difícil, um problema muito sério, problema esse que desanima qualquer um. Só que ele não faz como a maioria das pessoas. Eu vou abandonar, eu vou sair, eu vou embora. Está escrito aqui. Ele continua fazendo a obra Aleluia. de Deus. Aleluia a A Bíblia está dizendo que Deus. ele continua fazendo aquilo que Deus determinou para ele fazer.
que era escrever, que era para cuidar do profeta, que era para pegar as palavras do profeta, ou seja, ele não mudou de função, ele não pediu novo cargo, ele não pediu para sair, ele não entregou carteirinha, mas ele continuou desempenhando aquilo que Deus determinou para a vida dele. Aleluia, Deus. E eu confesso a vocês que é muito mais fácil Deus falar com aquele que está fazendo a obra do que aquele que prefere jogar tudo fora. Porque a Bíblia continua falando, que diz o seguinte, versículo 2, assim diz o Senhor Deus de Israel acerca de ti, ó Baruque. Aleluia. E aí Deus começa a falar, por que eu falo que ele recriou, como está escrito aqui. Versículo 3, disseste, ai de mim agora, porque o Senhor acrescentou tristeza à minha dor. Aleluia. Sabe o que eu estava falando? Eu já estava com dor aqui, porque eu estou passando levante, eu tive que me esconder, eu fui preso, eu tive problema, estou fazendo a obra. E agora eu pensei que a prova ia acabar. Mas agora, além de tudo isso, Deus vai destruir onde eu moro. Vai acabar tudo isso aqui. E eu vou preso mais uma vez. Aleluia, Deus. Ele estava falando, o Senhor acrescentou tristeza à minha dor. A ponto de eu estar cansado e não aguentar nem gemer mais. Aleluia. E aí Deus fala, e assim dirás, eis que eu edifiquei, eu derrubo, e o que eu plantei, eu arranco. Ele está falando assim, é isso mesmo. Vai piorar o negócio. O treino vai ficar pior. Porque tudo aquilo que eu fiz, que você está olhando aí, eu vou destruir. Tudo aquilo que eu plantei, eu vou arrancar. Tudo aquilo vai acontecer. Ele fala, você está procurando grandeza para você? Para. Você está procurando dinheiro, carro novo, casa? Para com isso. Porque eu te levantei foi para fazer a minha obra. Aleluia. Eu te levantei para ser cheio do Espírito mais uma vez. Deus maravilhoso. Para curar, para Aleluia. converter. Eu não te levantei para ficar de choreiro. Aleluia. Ele está dizendo para Baruque, não procure isso para você. Ele está falando exatamente o que ele falava no livro de Ageu. Meu é o ouro, minha prata. Ele estava falando, eu dou aqui, eu quero. Faz a minha obra, para de cuidar da tua vida e faz a minha obra. Aleluia. Deus maravilhoso. Agora ele fala o seguinte, versículo 5. Porém, parte B. Porém a tua alma darei por despojo em todos os lugares onde for. Aleluia. Deus acabou de falar para ele assim, olha, o que eu estou falando vai acontecer. Você vai cativo e a sua prova vai piorar. Eu vou ter que te levar em vários lugares aonde o negócio vai ser estreito para você. Mas eu estou te dando uma bênção aqui. Aleluia. A primeira coisa que Deus fala, eu estou te livrando. Ninguém vai te tocar. E ele fala, eu darei a sua vida por despojo. E daí quando você vai procurar na Bíblia o que é despojo, você vai encontrar que depois que terminavam as guerras, as pessoas que iam guerrear levavam naqueles lugares ouro, prata, eles passavam precisando comprar algumas coisas, ouro e outras. Espadas, comida, água, isso aí era material valioso. Quando terminava a guerra, quem perdia, você ia lá e pegava os despojos para você. O ouro, a prata, a água, a comida. E tudo aquilo servia para abençoar a vida de pessoas. Aleluia, Deus. E Deus falou assim, eu darei a sua vida por despojo aonde quer chegar. Sabe o que Deus estava falando para ele? Eu vou te levar para a prova. Eu vou te levar para o cativeiro, mas não vai chegar de qualquer jeito naquele lugar, não. Tu vai chegar como um vaso abençoado, tu vai chegar brilhando, cheio do Espírito, não vai chegar de qualquer jeito naquele lugar, não. Mas vai chegar lá para abençoar a vida de pessoas, para abrir a boca e ser algo valioso no meio daquele povo. Aleluia. Ele estava falando, de qualquer jeito você não chega. Mas você chega cheio de Deus naquele lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. E Aleluia, aí eu Jesus. entrei a pregação. Você vai ver que Baruque, ele não morre no cativeiro. Ele sai junto com Jeremias e vai embora para o Egito. E ali ninguém sabe como funcionou. Aleluia, Deus. E eu me lembro, para concluir essa pregação, de uma situação que eu passei no ano de 2014. Em 2014 eu trabalhava e passava uma situação muito difícil. Estava indo para a igreja e todo dia alguém olhava minha cara na igreja.
profeta, Deus está te dando um livramento. Deus está te dando um livramento. Daqui a pouco outro, Deus está te dando um livramento. E as pessoas vinham com profecias maravilhosas. Olha, Deus está fazendo isso na sua vida, está mudando a sua história, está abençoando o seu casamento, está te dando um carro, está te dando uma casa, eu lavo minha casa. Mas você, Deus tem um livramento. Fala, Jesus, eu não vejo mais livramento. Essa história aí já. E comecei a duvidar daquilo. Até que um belo dia, Deus usou a boca do meu pastor e falou assim: irmão Antônio, discorde de pé. Coloquei assim. Numa sexta-feira. Deus hoje manda te dizer que Ele está te dando um livramento. Porém, porque você está murmurando dos livramentos de Deus, até hoje você não viu o livramento. Porque Deus te livrou e você passou em mesmo. Só que dessa vez você vai ver, você vai contemplar Ele te livrando. Passou, saí dali do culto, sábado, domingo, segunda, terça-feira, eu vou fazer um lanche com um amigo meu. Só estava nós dois dentro do lugarzinho de lanche. Pararam o carro na frente. E entra dentro do lugar 3 meninos armados. Entraram dentro do lugar. Já foram lá, já renderam o dono do lugar que estava fazendo o nosso lanche. E já foi outro para a mesa e olhava para a minha cara e falava assim: amigão, não queira ser herói. Não quero ser herói hoje, porque senão você morre. É bom, meu Deus. Mas eu estava tranquilo assim, uma tranquilidade que o Espírito me deu. E foi passando aquilo, foi passando. Até que terminou o problema ali, eles roubaram uma moto, levaram só um celularzinho pequenininho, bem velho, que eu tinha, mas não me encostaram, um dedo. E ali eu vi o livramento de Deus naquela hora. Nesse momento eu comecei a entender. Quer que eu ore para você, meu irmão? Vamos orar na igreja? Aí eu comecei a entender o seguinte: que a partir daquele momento, eu nunca mais iria duvidar do livramento de Deus. Porque eu acabei entendendo que enquanto Deus me livrava, Ele queria me manter vivo. Aleluia, Para Deus. abençoar lá na frente. Glória. É Deus Eu maravilhoso. comecei a dar Aleluia. valor a livramento, eu comecei a dar valor a muitas coisas, eu comecei a dar valor a Deus na minha vida, eu comecei a respeitar as profecias, eu comecei a respeitar a serva de Deus, porque eu entendia que Deus estava usando eles para guardar a minha vida, para cuidar da minha vida, para que a promessa se cumprisse mais lá na frente. E ela se cumpriu, porque hoje estou eu aqui livre, estou eu bem, com a minha família, abençoado, trabalhando, pregando a palavra e levando a sua palavra onde quer que eu esteja. A promessa se cumpriu, mas para isso precisou Deus me livrar de muitas coisas. Verdade. Aleluia, Deus. Coloque em pé que eu quero orar com vocês essa noite. Deus maravilhoso. Santo, fiel e bendito aqui, Deus Pai maravilhoso. Nós estamos mais uma vez, Deus Pai.